Boa noite a todos. Que a graça de Jesus, seu poder, seu amor, nos visite poderosamente nessa noite, nos ensinando, nos instruindo, conduzindo-nos à sua verdade e às veredas da vida, que só se encontra em Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero convidá-lo a abrir comigo na carta que Paulo escreveu aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21. O texto também vai ser projetado, ou já está projetado. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, é melhor ainda, porque você pode acompanhar as consultas que vamos fazer à medida que formos lendo e abordando o texto bíblico. Só dando uma explicação, nós, quinta-feira passada, completamos a 4ª aula sobre o tema Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Falta agora, na próxima quinta-feira, a última aula, nós vamos encerrar o módulo Batismo e Plenitude do Espírito Santo. E a essa altura, é importante trazer um feedback para a igreja do que nós temos estudado e de uma forma muito direta, um extrato sobre o enchimento do Espírito Santo, essa plenitude do Espírito Santo, o que vem a ser isso. Eu vou dar um extrato para os irmãos, citei esse texto na quinta-feira e quero aprofundá-lo com os irmãos. O texto diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O nosso chamado é um chamado trinitário, é um chamado de comunhão com a Trindade. A nossa relação espiritual é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós não podemos limitar a nossa relação com uma das pessoas da Trindade apenas. A Trindade, por ser um ente perfeito, completo, nós devemos ter esse contato, essa comunhão, essa relação com a Trindade Santa. Depois de Atos dos Apóstolos, nós vamos descobrir a ênfase da presença do Espírito Santo, a sua ação, o seu mover na história da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos. A presença do Espírito Santo é fundamental e é essencial no trabalho e na existência da igreja. E esta presença do Espírito, ela não age somente na vida da igreja, facilitando e potencializando o trabalho da igreja, ela age dentro de nós. Essa presença, esta pessoa do Espírito Santo age dentro de nós. Por essa razão que Paulo vai dizer, dando uma ordem, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem. Nós precisamos experimentar esta dinâmica, este poder que só o Espírito Santo tem e pode fazer em nós para nos fazer semelhantes, parecidos com Jesus Cristo. E quando Paulo dá esta ordem aqui, nós vamos descobrir que Paulo está falando de estilo de vida. Eu fiz a diferenciação lá no CPPO das duas vertentes que essa expressão encher do Espírito Santo é encontrada na Bíblia, principalmente em Atos e no Novo Testamento. Você vai encontrar a ordem de ser cheio do Espírito Santo com duas ênfases. A primeira ênfase tem uma característica circunstancial, momentânea, para uma missão, para uma circunstância. E nós precisamos ter essa dependência do Espírito Santo para que Ele nos use em situações diversas, em momentos especiais. É o que nós chamamos também de unção. Quando Deus nos unge para fazer, para ser, para trabalhar, para dizer alguma coisa. Esse enchimento, ele é eventual, ele é circunstancial.
Porém, Paulo aqui está falando de um enchimento como estilo de vida, como algo regular, presente de forma cotidiana e não apenas eventual. Eu posso ser cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus, para fazer uma missão, mas eu preciso buscar sempre ser cheio do Espírito Santo de Deus para viver uma vida espiritual, uma vida cristã dinâmica e intensa. E provavelmente, quando nós falamos do Espírito Santo, alguns vão pensar que a ação do Espírito Santo é somente para trazer poder, dons espirituais. Eu diria que talvez a principal característica da ação do Espírito Santo na vida do cristão é trazer vida, santificação, nos fazer crescer nesse processo de maturidade para ser cristãos que revelem a glória e a graça de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo. Por essa razão que quando Paulo dá a ordem, enchei-vos do Espírito Santo, ele vai dar tanto os sinais do enchimento do Espírito Santo na vida do cristão de forma regular, como o caminho de ser cheio do Espírito Santo. Há quem pense que você será cheio do Espírito Santo tão somente se passar uma madrugada de oração ou estiver em jejuns rotineiros e cotidianos. Esta é uma visão limitadíssima da busca do enchimento do Espírito Santo. É algo mais profundo, é algo mais dinâmico. Mas me permita colocar algo importante. Toda vez que usamos um recurso de linguagem, nós corremos um risco desse recurso de linguagem ser mais forte do que a intenção que se tinha ao usar o recurso de linguagem. Eu vou traduzir isso. Quando a Bíblia fala da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, nossa mente pode nos remeter ao equívoco de pensar no Espírito Santo como um líquido e não como uma pessoa. Lembre-se, é um recurso de linguagem. A ideia de ser cheio é de ser permeado, completo, está transbordando de Deus e não de um líquido. Nós não podemos pensar em um terço do Espírito Santo, meio tanque do Espírito Santo, tanque cheio do Espírito Santo, como se fosse líquido. Nós estamos falando de uma pessoa. O que é ser cheio do Espírito Santo, dando um conceito também, usando recurso de linguagem, é ser dominado, controlado. É ter a gerência do Espírito Santo sobre nós. É ser gerenciado. É por isso que é preciso entender que o controle do Espírito Santo nos levará à dinâmica de vida, a processos de vida, diferente de uma vida natural sob a ótica humana. Sobre a ótica natural dos acontecimentos da vida. É algo mais profundo, mais amplo, mais intenso. E eu não estou falando tão somente do aspecto emocional, compõe, mas não é o principal. A principal manifestação do enchimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida é quando a nossa vida tem contorno de mudanças em todas as áreas. Paulo ele faz uma comparação muito interessante aqui. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós sabemos, ou por experiência familiar, ou por contato com pessoas, o efeito que o álcool tem quando uma pessoa está embriagada. Chega a um estágio tal de que quando a pessoa está embriagada, ela faz coisas, ela se revela, porque muito do que acontece quando você está embriagado é que você se libera. De alguma forma você se demonstra mais. Mas muitas pessoas, quando estão embriagadas, não se lembram do que disseram, do que fizeram. Mas elas fizeram e disseram. E não se lembram, porque estavam fora de controle. Havia um controle, o controle era o álcool. No Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo, o controle é do Espírito. Nós não perdemos a consciência, nós ficamos lúcidos. Nós ficamos coerentes.
Nós sabemos o que queremos e para onde vamos. A diferença básica é essa, é de controle. Andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne. Paulo escreve isso em Gálatas, no capítulo 5, também no capítulo 4. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida em que o controle está nas mãos do Espírito Santo, porém você está lúcido. Você não entra em estado de êxtase, você está lúcido. É por essa razão que quando Paulo diz enchei-vos do Espírito Santo, ele não apenas dá o caminho para ser cheio do Espírito Santo, mas também dá os sinais desse enchimento. Curioso, porque ele dá o comando e depois vai dizer como. A lógica do texto é essa. Se você puder acompanhar comigo, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando. Como ser cheio e como evidenciar o enchimento do Espírito Santo na nossa vida? Depende do conteúdo que você fala. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é evidenciado pelo conteúdo do que você fala, o que vem à sua boca, o tipo de palavra que você usa, as piadas que você conta. Se você é alguém que fere, que mata com a língua, se você é um juiz que condena com a boca, evidencia outra coisa, e não o enchimento do Espírito Santo. Aquele que fala, guiado pelo Espírito Santo de Deus, fala aquilo que cura, fala aquilo que edifica, fala aquilo que restaura, fala aquilo que faz bem. Pode não agradar, mas faz bem. O falar é impactado. Quando você é cheio do Espírito Santo e quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que cuidar da sua língua, ou deixar o Espírito Santo cuidar da sua língua. Não pense você que você vai ser cheio do Espírito Santo sendo pessimista em tudo, sendo imoral no seu falar, sendo doloso no seu falar. O enchimento do Espírito Santo atinge a nossa língua. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos ser cheios do Espírito Santo. Se nós atribuirmos o enchimento do Espírito Santo ao aspecto emocional, tive uma visão, uma revelação, nós nunca vamos ser cheios do Espírito Santo, porque isso é uma busca periférica da obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo mesmo, o enchimento do Espírito Santo mesmo, o controle do Espírito Santo mesmo, tem a ver com a nossa língua. Não é à toa que Tiago gasta um tempo precioso da sua carta falando do poder da língua. O poder para louvar a Deus e o poder para maldizer. O poder para fazer amizades e o poder para destruir amizades. Basta ler Provérbios de Salomão. Quantas vezes Salomão vai falar da necessidade da prudência do falar. O salmista vai dizer com toda humildade e coragem: põe guarda a minha boca, Senhor. O salmista vai dizer que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. É importante nós cuidarmos da nossa língua, é importante nós cuidarmos do que sai da nossa boca, porque reflete o que está no nosso coração. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando, ele está dizendo o caminho para ser cheio e o sinal evidente do enchimento do Espírito Santo, que passa por alguém que usa esta dádiva maravilhosa de falar, para produzir vida, para edificar corações, para curar. Isso é ser cheio do Espírito. Esse é o caminho do enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo também, queridos, afeta o nosso cantar. Não apenas o nosso falar. Quando Deus está tomando conta da nossa vida, todos os espaços do nosso ser, nós cantamos louvores a Ele. Nós deixamos as nossas emoções serem melodiosas para a glória do Senhor. Aí você não mais vai viver uma vida de lamúria, de queixume, de azedume. Você vai viver uma vida de louvor
mesmo passando por tribulações. Há um livro antigo, os mais antigos aqui da igreja, antigos de fé, talvez conheçam, O Louvor que Liberta. Quem conhece? Eu acho que Paulo levantou a mão. Alguém jamais leu? A Norma já leu esse livro. Ele fala, Lupipe ali, leu O Louvor que Liberta. É um livro da Betânia, antigo. E é marcante entender isso. Que quando você está num momento de luta e crise, não é um momento para você se queixar e entrar na caverna, é um momento de você louvar. Parece loucura isso, mas é o caminho. Quando você pega a experiência de Paulo e Silas na prisão lá em Éfeso, em Filipenses melhor, aqueles homens haviam apanhado, sido humilhados, estavam numa prisão à meia-noite, privados de liberdade, sendo tratados como criminosos, mas o texto bíblico diz que lá pela meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Aí eu pergunto, humanamente falando, qual a razão, qual a lógica de alguém, passando pelo que está passando, resolver cantar louvores a Deus? Ou ele está louco, ou ele está cheio do Espírito. E a opção é 2, ele está cheio do Espírito. É alguém que sabe andar por sobre as águas, porque Deus lhe dá fé, esperança e louvor, quando ele poderia estar murmurando. Quando o louvor faz bem ao seu coração, você está no caminho do enchimento. Agora, quando você não quer mais nem ouvir música de Deus, do louvor de Deus, você só quer ouvir música que não edifica o nome de Deus, é um sinalizador. É um sinalizador. Mas quando você ouve canções como as que nós cantamos hoje, e o seu coração vai lá em cima, você se sente próximo de Deus, você falou aquilo para Deus, se aquilo te emociona, é porque você está dando lugar para ser cheio do Espírito Santo, porque o enchimento do Espírito Santo não apenas afeta o nosso falar, o Espírito Santo de Deus afeta o nosso cantar. Também, o apóstolo Paulo nos diz que o enchimento do Espírito Santo afeta o nosso sentir, louvando a Deus de coração. Eu falava hoje na classe de escola dominical, nós estamos estudando elementos interiores para o culto a Deus. E eu perguntei na minha classe, qual o primeiro elemento que deve existir no nosso coração para de verdade ser um adorador verdadeiro? E alguns disseram algumas virtudes necessárias, porém não era a primeira. Eu disse, a primeira sabe qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você só vai louvar a Deus, fazer um culto a Deus se você o ama. Se você não o ama, não vai ser de coração, não vai ser intenso, porque só quem um dia descobriu o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, dispensado a nós, quando nós éramos ainda pecadores, indignos, quando nós éramos ingratos, não estávamos nem aí para Deus. Na minha terra a gente usa assim, não estou aí, nem estou chegando. Para Deus. E mesmo assim Deus nos amou. E eu falei algo, só presta culto verdadeiro a Deus quem um dia se converteu de verdade, entregou sua vida ao coração, porque ele sabe no seu íntimo, no seu ser, quem é Deus e o que Deus fez por ele, e o quanto ele não merecia receber o que Deus deu para ele. Quando ele se chega no momento comunitário de culto, ele dá tudo de si, porque ele não era digno de receber tudo que ele recebeu. É importante então que não te falte anjos para te servir, meu irmão. Obrigado. É um bom candidato à diaconia, viu, Rogério? É importante entender isso, queridos, que o nosso sentir, as nossas emoções, as nossas intenções, as nossas motivações precisam ser
dirigidas pelo Espírito de Deus. Quando diz que nós devemos louvar a Deus de coração, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, revela que quando nós somos cheios, ou queremos ser cheios, tudo que fazemos é com todo o nosso coração. Não é por fazer, não é só por forma, não é proforme, é para o coração, é de coração, é com intensidade, é com verdade, não é com hipocrisia. E isso muda tudo, isso traz um sentido novo a uma dinâmica de relação e de culto a Deus. O que é que isso quer dizer? Que quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos experimentar essa dimensão profunda do enchimento do Espírito Santo, as minhas emoções, o meu sentir, são controlados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Até aqui eu disse que o enchimento do Espírito Santo afeta o nosso falar, afeta o nosso cantar, afeta o nosso sentir, e também afeta a nossa personalidade. Eu ia dizer, afeta a nossa maturidade, mas não caberia bem, então eu botei a nossa personalidade, a nossa formação enquanto pessoa. Pessoas que podem ser moldadas, trabalhadas nessa personalidade que tem, até mesmo nos temperamentos. Os temperamentos são as formas emocionais de reagir. A personalidade é a formação que tem a ver com caráter. Personalidade normalmente tem a ver com caráter e não necessariamente com sentir. O temperamento é que tem a ver com sentir, a personalidade não. E Deus quer tratar a nossa personalidade. Como? Nos fazendo pessoas transformadas e maduras. Por que eu digo isso? O texto bíblico nos diz que quem está cheio do Espírito Santo, quem busca o enchimento do Espírito Santo, além de louvar a Deus de coração, com salmos e hinos e cânticos espirituais, dá graças a Deus. E qual é o acréscimo? Você que está com sua Bíblia aberta? Por tudo. Qual é a manifestação de imaturidade? Agradecer só na circunstância ou no recebimento daquilo que me agrada e alegra o meu coração, aquilo que eu anelei, sonhei e desejei. Quando o que vem sobre minha vida, na minha experiência de vida, é algo que eu não quero, não desejei, não alienei, não anelei, eu faço bico, beiço. Eu não vou citar o Paulo dessa vez, queridos, por favor, não insistam. Não vou fazer beicinho, não vou me fazer de vítima, não vou ficar queixando. Eu vou com maturidade agradecer a Deus. Isso não é para qualquer um, é para maduro, é para gente que cresceu. Eu estou preparando um sermão, Adriano, baseado na experiência de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Isaac era o filho esperado de Abraão. E quando o filho esperado de Abraão nasce, o que acontece? A gente começa a tratar um filho como um Deus. Dá tudo que ele quer, faz todas as vontades do filho. Mas o texto bíblico disse que Isaac cresceu. E no dia que o menino cresceu e foi desmamado. No dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Você entende alguma coisa aqui, Mariana? Entende, eu sei que você é inteligente. Deus dá uma festa quando a gente é desmamado. Quando a gente larga o peito, larga a chupeta, larga a mamadeira. Diz, vai comer agora buchada de bode, vai comer agora sarapatel, vai comer agora rapadura. E piqui também, para os goianos que estão aqui presentes. A experiência de Abraão de dar um banquete quando o menino é desmamado, é que ele pensa, agora ele vai poder crescer.
E tem uma coisa importante, queridos, que nós precisamos descobrir: a maturidade cristã, o crescer espiritualmente, o crescer emocionalmente. O que tem de gente velho de igreja, menino, dá vontade de dar cascudo. Bia, cadê Bia? Nem você não, Bia, nesses meninos crescidos que ainda não cresceram, que são imaturos, que vivem ainda brincando com o seu brinquedinho espiritual. A Bíblia diz, queridos, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o enchimento do Espírito Santo afeta a nossa personalidade, nos fazendo adultos, maduros, crescidos. Gente que agora entendeu o que é emancipação, que não vive sob tutela mais de homens, só depende de Deus, cresceu. Agrega, não desagrega. Funde, não confunde. Então, queridos, eu quero, por último, dizer que o enchimento do Espírito Santo na nossa vida, além de afetar o nosso falar, além de afetar o nosso cantar, além de afetar o nosso sentir, além de afetar a nossa personalidade, o enchimento do Espírito Santo afeta os nossos relacionamentos. A forma infantil de querer agradar, louvar a Deus como se Ele fosse filho único de Deus, não cabe na Bíblia. O único filho de Deus é Jesus, e depois Ele se tornou primogênito, porque Ele não queria ser o único filho único, e ser tratado como tal. Mas tem muitos crentes que pensam que são filhos únicos, pensam que pode brigar com todo mundo na igreja, mas eu tenho acesso com Deus, eu não preciso do meu irmão, só preciso de Deus. Nós falávamos isso na escola dominical hoje. Quando um dos elementos interiores para que quem quer adorar a Deus é trabalhar o coração para perdoar e ser perdoado. Porque, primeira carta de João, capítulo 4, João diz: ninguém que odeia o seu irmão pode dizer que ama a Deus. Porque ninguém pode dizer que conhece a Deus e ama a Deus e odeia o seu irmão. Isso é uma atitude infantil. Isso não traz o sentido bíblico de que quem ama a Deus deve amar o seu irmão. E eu estou falando de relacionamentos. E relacionamento é isso, nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos dê maturidade emocional e espiritual para poder perdoar, para poder ser perdoado e não viver eternamente como vítima, ou contando as histórias quando você foi traído, acusado, vituperado, humilhado. Aí você diz assim, aí tem gente que conta a história: você lembra, pastor, quando parece que a faca está dentro, mas está dentro dela a faca ainda, porque ele não foi curado. Tem basicamente dois tipos de pessoas, e eu falo dos dois tipos perniciosos de pessoas em relacionamento. Tem pessoas que se consideram tão inferiores, tão pequenas nas relações, que elas sempre se inferiorizam, sempre se consideram o patinho ou a patinha feia da história. Eles estão em relacionamento, mas eles estão para carregar a carga, eles estão para fazer a vontade de outros, porque eles se consideram como inferiores. Mas há também aqueles que se acham como superiores, mesmo sendo irmãos, mesmo tendo sido salvos pelo mesmo sangue, mesmo tendo sido amados pelo mesmo amor de Deus, eles se consideram como superiores, ou porque estão há mais tempo na igreja, ou porque têm mais conhecimento teológico, ou porque eles se acham doutores e conhecedores do bem e do mal. Por algum motivo eles se acham superiores, então eles olham os outros de cima para baixo. Qual é a proposta de Deus para o relacionamento?
é que você olhe para o outro não de baixo para cima e nem de cima para baixo. Você olha de igual, porque você é igual. O mesmo sangue te salvou, o mesmo amor te amou, o mesmo Deus. Você não é inferior a ninguém. A maturidade cristã e os relacionamentos precisam ser vivenciados do ponto de vista da igualdade. Porém, quando você se descobre igual, aí você tem um ato de grandeza, você resolve se sujeitar ao irmão. É um ato voluntário, não é um ato de uma doença emocional. Você não se sujeita e não se coloca a serviço do irmão porque você se acha inferior. Não, você é igual a ele, mas você se dispõe a se sujeitar. Isso é grandeza, isso é humildade, isso é o Espírito Santo agindo. Por isso que a Bíblia diz, terminando essa sessão, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Não tem a classe que se sujeita e a classe dos sujeitados, dos que recebem a sujeição, os senhores. Não. Todos nós somos iguais e olhamos olho a olho, a despeito da estatura física. Nós estamos na mesma plataforma. Porém você, voluntariamente, humildemente, resolve servir ao seu irmão, sujeitando-se a ele, em amor e no temor do Senhor. Isso sim é que é relacionamento saudável. Isso sim é quando você, sabendo que é igual, resolve servir e às vezes se submeter a alguém. Por exemplo, que é uma transição que nós estamos tendo agora, a transição do Zé Luiz para o Elielso. Zé Luiz está aqui nessa igreja há muito tempo, um homem dedicado no louvor do Senhor, um homem maduro. Por motivos de contingência, ele passou o bastão para Eliselson. Cadê Eliselson? Está ali. Imagina o que é o desafio de Eliselson substituir o Zé Luiz. Ele não entende, né? Ele ainda não entendeu. Depois ele conversa contigo, Lupipe. Depois a gente conversa. Mas não é simples você fazer essa transição, ganhar autoridade e respeito dos demais. Atitude de grandeza é quando os grupos de louvor da igreja olham para Elielson e dizem assim: ele não é Zé Luiz não, nós vamos apoiar. Ele ainda não é o Zé Luiz, mas ele já é Zé, Eliselson. Você entendeu agora, Lupipe? Os irmãos que fazem parte do louvor se sujeitam a Elielson, a despeito dele ainda não ser e não ter experiência do Zé Luiz. Isso é relacionamento bíblico, isso é se sujeitar uns aos outros. É isso que faz a verdadeira comunhão. E só acontece isso na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Senão vai ter a carteirada. Hein, Nabil? Você sabe com quem você está falando? Com quem você está falando? Geralmente vem a carteirada, quando a pessoa não vive na dimensão do Espírito Santo. Meus irmãos, o enchimento do Espírito Santo afeta o nosso falar, afeta o nosso cantar, afeta o nosso sentir, afeta a nossa personalidade, afeta a nossa forma de relacionar. Você que achava que era cheio do Espírito Santo, depois disso, você ainda continua se achando cheio do Espírito Santo? Do Carmo, na sua sinceridade corriqueira, ela respondeu: não, obviamente que não. Mas é bom essa sinceridade, porque às vezes nós colocamos o enchimento do Espírito Santo tão somente no aspecto emocional de dons do poder. Mas se não tiver isso aqui, queridos, na nossa vida, de que adianta falar arabaxé, mas depois estar com a boca cheia, acusando os irmãos e maltratando outras pessoas? De que adianta ter revelação e revelamento, se você não consegue discernir a podridão do seu coração, da sua língua grande? Você sabia que tem o dom de língua, não sabia? E também tem outro dom, o dom de língua grande. Aí eu tenho uma tesoura boa para a gente dar um corte nesse negócio aí.
A gente precisa viver nessa dinâmica do enchimento do Espírito. Ser cheio do Espírito. É por isso que só quando o Espírito governa, dirige, que isso acontece. De outra forma não acontece. Não é você querendo na força, na marra, que isso vai acontecer. É quando o Espírito Santo toma a condução. Agora você percebeu que esses sinais são tanto sinais do enchimento, quanto o caminho para o enchimento. Então cuide destes aspectos. Você tanto vai sinalizar, quanto vai abrir brechas para o Espírito Santo de Deus se encher. Aí você talvez, concluindo agora, tenha dito: pastor, eu já tentei ser cheio do Espírito Santo, mas não consegui ainda. Eu vou te dar uma dica. Pode ser que você seja grande demais e tenha que diminuir. Talvez você seja grande demais, aí nunca enche. Quando você se coloca no seu lugar, de pó que você é, aí fácil vai acontecer. Que Deus abençoe nossas vidas e nos encha com o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar.